Boa noite, certo? Vamos tentar, né, iniciar aqui uma introdução ao pensamento, né, às coordenadas teóricas e políticas inauguradas por Marx, né, e por Engels, certo? Vai ser uma coisa um pouco complicada, mais ou menos superficial, mas nós queremos, pelo menos, que vocês prestem atenção no método, né, no método de apreensão desse conjunto de coordenadas que nós definimos como marxismo. Eu vou fazer a exposição aqui, eu gostaria que a Carla me auxiliasse, vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas no chat. Você pode ler para mim, Carla, isso? Essas perguntas? Hein, Carla? Carla, Sávio, estão discutindo outras coisas. Mas é isso, vocês colocam, vou botar aqui no chat aqui para mim. Sim, certo? O Sávio está olhando, é tranquilo isso. O Sávio vai olhar as perguntas? É isso. Tá bom, tá certo. Tá certo. Pois tá bem. Bem, gente, é muito complicado hoje falar de marxismo. Por quê? Porque o marxismo, vamos dizer assim, é uma tradição muito rica, certo? Tem inúmeras vertentes. Se nós olharmos as grandes tradições filosóficas, também há inúmeras vertentes, tanto filosóficas como religiosas, né? Como, vamos dizer assim, como as diversas concepções de mundo, né? A gente vê que, por exemplo, no universo, o maior referencial religioso da atualidade é o cristianismo. Mas se você for atrás do cristianismo, aí você tem católicos, que tem várias subdivisões internas, né? Você tem ortodoxos, né? Você tem protestantes, e dentro delas inúmeras tradições baseadas apenas numa certa estrutura literária que é a Bíblia, né? Se você pegar o grande conjunto do pensamento baseado no pensamento judaico, aí você vai ter os judeus, os cristãos e os muçulmanos com as suas escrituras. E aí vai, certo? Então, quer dizer, por quê? Porque essa é uma tendência normal, porque, veja, as ideias, elas não só têm origem, têm fundamento na realidade social, como responde às necessidades da realidade social. Né? Então, quer dizer, hoje o stalinismo, por exemplo, se fala, né, que é da verdadeira tradição marxista. Mas também o maoísmo diz a mesma coisa, o guevarismo diz a mesma coisa, os gramscianos dizem a mesma coisa, os lukácsianos dizem a mesma coisa, certo? E outras correntes, né? Quer dizer, eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que eu acho que nós devemos negar, para perceber que temos uma introdução do marxismo, é essa história de uma pureza original. Eu gosto muito de estudar, né, entre outras coisas, as tradições religiosas, em especial o cristianismo. E quando a gente nota qualquer corrente, por exemplo, religiosa cristã, eu não vou aqui entrar no teor, no conteúdo, mas todas elas revelam a busca de uma pureza original, né? Então, se você pegar os católicos, vamos dizer que eles estão vinculados às origens são a verdadeira tradição, né? Se pegar os pentecostais, a verdadeira tradição. Os ortodoxos vão atrás da verdadeira tradição. E a gente vê muito isso também em certas correntes marxistas, né? Vão atrás da verdade, o que realmente disse Marx, né? O que Marx está falando lá no original. Aí, né, o Althusser faz isso, os lukácsianos fazem isso, né? Agora, qual é o grande problema, às vezes, né? Há uma seleção de textos, né? Então, alguém pega um texto, o Althusser para dizer que o marxismo era só ciência, ele esqueceu da ideologia alemã para trás, porque o Marx não era marxista, né? Depois ele levou essa perspectiva tão longe que ele foi dizer que só tinha um texto, já antes do Marx morrer, que ele era realmente marxista, né? Outros vão dizer que o Marx é marxista na juventude. Quando ele começa a estudar aquilo que é a economia política, começa a intervir mais contundentemente na Associação Internacional dos Trabalhadores, ele se torna mais dogmático, né?
Outros dizem que o Engels é dogmático, que o Engels é positivista, né? E aí vai. Então, não vou entrar por aqui, porque aí essa é uma discussão que, em certo momento, tem que tomar opções. Né? Então, vai depender da leitura, do aprofundamento de cada um. Eu não é objetivo meu, nem desse curso, fazer isso com vocês, tá certo? Eu acho que, primeiro, a leitura que eu tenho do marxismo é a melhor do mundo, porque a minha, né, é que eu me sinto seguro. Mas o que eu quero passar para vocês é um método, né? Por que a gente pode dizer que o marxismo é o marxismo? Certo? E a partir daí a gente vê as diversas tradições, tá ok? Então, bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que toda concepção filosófica responde a determinado contexto histórico e social. Então, toda concepção histórica filosófica é datada. O Lukács tem uma frase que eu acho que é excepcional e me guia metodologicamente, quando ele diz que o homem é um ser que dá respostas, ou seja, o ser humano é um ser que dá respostas. Então, o que foi o cristianismo? O que é o cristianismo? É uma resposta. O que é o marxismo? É uma resposta. Resposta que é determinada em situações. Então, veja, hoje é comum, se é o que vocês perguntarem para alguém, algum estudioso, algum professor universitário, que diga assim, o que é Aristóteles? Pô, Aristóteles é uma resposta à Grécia, a Atenas de sua época. A Atenas já em sua decadência, né? Que é Platão, né? O que é Sócrates, né? O que são os dois, né? São respostas, né? À crise que estava sofrendo a Atenas, né? Se não me engano, quem é filósofo aqui sabe melhor do que eu, né? O Sócrates chegou a lutar, né, na Guerra do Peloponeso, né? Atenas perdeu, né? E Platão queria, tinha por detrás daquilo, além, né, das reflexões filosóficas do Platão, tinha também reflexões políticas, né? Ele queria um ideal de polis, né? Ele procurava um governo efetivo, né? No caso dele, um tirano, né? No bom sentido, no sentido que tinha a época, né? Então, as ideias deles eram engajadas com as estruturas sociais e políticas do seu tempo. Também, se nós formos buscar em Agostinho, né, o grande, primeiro, penso eu, né, grande filósofo cristão, que pensou a história, ele também está elaborando a sua obra clássica, A Cidade de Deus, para responder por que o mundo estava aquele caos. Né? O que explicava que Roma, que o Império Romano, estava em decadência? O que ocorria aqui? É bom lembrar que logo após a morte dele, né, ele morava no norte da África, a cidade dele foi invadida, né, foi tomada pelos chamados vândalos, né, que não eram tão vândalos assim, certo, pessoal? Eram vândalos bárbaros, né, na visão dos romanos, mas não eram tão assim, né, eles inclusive eram cristãos arianos, né, no sentido da corrente religiosa cristã ariana, né? Que considerava que Jesus não era um Deus, né? Ou era um meio-deus. Aí é outra história. Certo? Então, você visualiza isso, né? Que ele estava vinculado a alguns interesses, não no sentido pejorativo, né? Mas algumas visões sociais da época. Também Tomás de Aquino tem essa mesma perspectiva, certo? De tentar dar uma visão geral do mundo. Aí, se nós olharmos os filósofos renascentistas, os filósofos iluministas, se nós pegarmos, por exemplo, o Spinoza, pegarmos um Bacon, pegarmos um Voltaire, um Diderot, claramente nós vamos ver que eles estão vinculados com forças sociais que procuravam emergir, superar, ultrapassar o horizonte da sociedade medieval, né, da sociedade feudal. Então é fácil identificar isso. Agora, uma coisa interessante, né? Quando nós falamos hoje, né? Falar do Marx é a coisa mais absurda do mundo. Porque o Marx fala de classe operária, fala de proletariado, fala de interesse de classe. Isso parece, em alguns ambientes universitários, um absurdo, né? É um absurdo. Você tem que ser neutro, né? Axiologicamente neutro. Se você for falar que está vinculado a determinados interesses sociais, isso é um ataque à ciência. Não, mas aí você olha para toda a tradição filosófica, todos os filósofos estavam vinculados a determinados interesses e contextos sociais, mas o Marx não pode estar, né? Então, veja,
digo para vocês a primeira coisa dessa introdução, né? Que o Marx e o Engels, depois a gente vai tratar da relação do Marx e o Engels, que o Marx e o Engels, certo? Vinculam-se dentro de um determinado horizonte social e vinculam-se aos interesses, ao movimento de um determinado setor social. Então, não há marxismo nesse sentido sem a vinculação com um determinado setor social. É claro que, por exemplo, há esforços, há pensadores, tem, por exemplo, o marxismo analítico, né, que foi uma corrente inglesa, né, que tentava separar Marx da dialética, muitos tentaram, certo? Mas esse foi um dos últimos esforços e vai tentar desvincular disso, né? Mas, historicamente, o marxismo vai surgir vinculado aos interesses sociais de uma classe, assim como, por exemplo, os pensadores modernos estavam vinculados aos interesses, vamos dizer, por exemplo, da burguesia em ascensão, da burguesia em luta, né? É difícil você separar o iluminismo da luta de classe da burguesia. Muito difícil, né? Precisa ser um gênio para você separar essas duas coisas, né? Ou separar o tomismo, né, é de toda uma visão medieval da vida, do mundo, da política, certo? Então, é a primeira coisa que eu digo para vocês nessa introdução ao marxismo. O marxismo, né, o conjunto de aportes que nós vamos dialogar agora com vocês sobre eles, está vinculado aos interesses de uma determinada classe social, certo? Uma classe social que vai emergir, certo, da consolidação da burguesia como classe dominante. Certo? Então, nós temos todo um período de ascensão da burguesia, né? Um período onde a burguesia vai se expressando politicamente, ideologicamente, culturalmente. E veja, eu estou dizendo isso em tempo, eu gosto muito de frisar isso, de coordenadas, certo? De maneiras de sentir, de interpretar, de ver o mundo, né? Um novo mundo que está surgindo, o mundo da concorrência, o mundo do individualismo, o mundo da ciência, da técnica, certo? É isso que vai se expressar de diversas maneiras, certo? E esse mundo que vai surgir como o mundo das luzes, como o mundo do progresso, depois, quando a burguesia se consolida no poder, vai realmente se efetivar como um mundo de crise, um mundo de exploração, né? Um mundo que não é um mundo da fraternidade, tá certo? Então, diante dessa crise, né, e vai surgir, nesse contexto, uma luta de setores que são os setores proletários, né, dos trabalhadores e trabalhadoras assalariadas, dos pequenos artesãos, né, dos camponeses pobres, que vão elaborar e reelaborar as suas concepções de mundo em confronto com essa nova situação. Né? E é dentro desse contexto, dentro desse caldeirão de ações, de teorias, de conflitos, que vai emergir, certo, a teoria do Marx e do Engels. Né? Então, essa é uma questão essencial. Eu coloquei para vocês, né, para vocês depois lerem, se aprofundarem, dois textos. Né? Eu tenho um texto meu que é dos 200 anos do Marx, que dá uma sintetizada nisso, e passo para vocês também um texto clássico muito interessante, que é o Lugar do Marxismo na História, tá certo? Que é do marxista belga Ernest Mandel, onde ele vai colocar muitas coisas interessantes, tá bom? Com data, muito interessante esse livro introdutório, né? Porque vai vincular, ele vai dizer aqui, né? Ele vai falar aqui, as características fundamentais do marxismo. O marxismo aparece ao mesmo tempo como uma transformação revolucionária e como uma unificação progressiva. Veja, ele fala transformação revolucionária e uma unificação progressiva. Do ponto de vista da dialética, da categoria que eu gosto de trabalhar da dialética, o marxismo emerge com uma superação. Essa categoria de superação é muito importante, certo? Porque das duas, uma. Muitas vezes nos dizem assim, o Marx criou um novo. Ou então o Marx é uma simples continuidade. Os setores conservadores gostam de dizer isso. O Marx é uma continuidade do hegelianismo. E outros mais empolgados vão dizer, o Marx
criou uma coisa nova, mas não sabe de onde se tirou. Mas essa categoria de superação é muito importante. Certo? Então, a categoria de superação significa negação, afirmação e elevação. Certo? Então, Marx negou, afirmou e colocou em um novo patamar um conjunto de reflexões de sua época. Então, segunda coisa, acho que vocês, né? Segunda categoria importante, a vinculação do marxismo com o setor social, no caso, o proletariado. Segunda, que o marxismo foi uma superação histórica. Uma superação no sentido de afirmação, negação e elevação. Né? A Mandel vai dizer assim, o marxismo é uma transformação, vamos mudar aqui, né? Colocar superação, uma superação revolucionária das ciências humanas, mais exatamente das ciências sociais. Então, o Marx vai dialogar com as ciências ditas, né? Vamos dizer, não era como hoje, mas com todas as reflexões sociais do seu tempo. Né? Também vai ser uma superação do movimento político de emancipação. Antes de tudo, das organizações revolucionárias, nascidas à extrema esquerda da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é praticamente a Revolução Clássica burguesa, né? Que é uma revolução burguesa. É quando a burguesia toma o poder político, conquista o poder político, passa a dirigir a sociedade. Certo? Então, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, houve esse processo. Né? E depois, mais adiante, houve uma série de complicações, né? Nas chamadas revoluções burguesas, por exemplo, século XIX, da unificação italiana e unificação alemã, né? Que depois deram do fascismo, mas aí é outra temática. Mas o interessante é a gente ver isso, né? Então, ele vai... Veja, o que é a extrema esquerda da Revolução Francesa? São aqueles setores sociais, geralmente setores populares, setores vinculados à chamada pequena burguesia, aos pequenos artesãos, né? E aos assalariados urbanos, que procuram dar conteúdo social às bandeiras políticas burguesas. Ou seja, não basta a igualdade formal, é importante a igualdade substantiva, é importante a fraternidade substantiva. Né? Então, essa extrema esquerda vai ser o setor que deu origem aos movimentos comunistas, aos movimentos socialistas, o socialismo utópico, né? Que graçava na França e em outros países, né? Que vão expressar esses interesses que não foram satisfeitos pela Revolução Burguesa. Né? O marxismo também vai superar o movimento operário elementar e espontâneo, criado pelos próprios trabalhadores, independentemente de qualquer teoria filosófica ou sociológica. Né? Então, a classe dos trabalhadores assalariados já tinha uma autonomia, já tinha uma busca por auto-organização própria, no qual o marxismo vai se inserir nisso. Certo? Isso é muito importante, porque às vezes você tem a ideia, né, de que é o marxismo que cria o movimento operário. Não é. Né? A resistência existe independente das reflexões teóricas nascidas a partir dessa resistência. Mas depois tem consequências, né? Políticas sérias. E ele vai falar também que é uma superação, né, do socialismo pré-marxista, ou seja, da elaboração de projetos de uma sociedade melhor, de soluções para a questão social, essencialmente no nível teórico e ideológico. Teorias filosóficas, sociológicas, econômicas, combinadas com atividades educativas e filantrópicas. Certo? Então, o marxismo vai surgir nesse caldo de cultura. Certo? Então, nós temos, antes da metade do século XIX, na Europa, né? Na Europa, principalmente, por que é na Europa? Né? Tem também não dá para aprofundar aqui, mas tem uma crítica muito errônea, vinda de setores pequenos burgueses, né? Depois a gente vai colocar bem isso, né? Essa característica das camadas médias intelectualizadas, que vão dizer que o marxismo é uma teoria eurocêntrica, né? O que é um absurdo. O marxismo vai surgir como uma reação a um modo de produção, a uma forma social que se tornou hegemônica no mundo, que é o capitalismo e a sociedade burguesa. Por isso que o marxismo é uma teoria por excelência dessa sociedade. Ok? Inclusive, eu vou dizer aqui uma coisa aqui para vocês. A maioria dos pensadores que segue essa visão, que defende essa visão eurocêntrica, as suas origens são em pensamentos que são da própria Europa. Certo? A gente olhar o conjunto dos pós-modernos, pós-estruturalistas, todos são europeus.
né, e os pensadores africanos e tudo, que entram nesse jargão, aí vamos pegar lá no currículo deles, onde é que eles foram formados, vamos lá os textos que eles escreveram, as suas dissertações, as suas teses, que estão lá recheadas, certo? De pensamentos europeus. Né? Então, é uma visão xenófoba muito equivocada. Né? O marxismo surge, a grandeza do marxismo, a importância do marxismo, é que ele é uma crítica radical, contundente, a uma forma social que se estabeleceu na Europa e que predomina até hoje no mundo. Como forma de organização social com suas crises. Tá certo? Até aqui tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Quer que eu explicite alguma coisa para eu dar o próximo passo? Hein? Tudo bem, né? Caleb, tem uma pergunta aqui. O pós-modernismo... Não, diz aí. Do Caleb, né? O pós-modernismo vai surgir como uma reação, tá certo? Ele vai qual é o leito do pós-modernismo? É o estruturalismo. O estruturalismo tem até uma história muito boa do estruturalismo, a história do estruturalismo, 2 volumes, que vai ser uma forma hegemônica que se deu na França, mas se espalhou para outros países, né? Uma forma antagônica ao marxismo, porque esvazia a perspectiva histórica. Essa percepção estruturalista vai invadir a psicanálise, vai se basear numa teoria da linguagem, né, na linguística, e vai invadir o marxismo por meio do Althusser e seus discípulos. Ok? Depois vai entrar em crise, vai se desestruturar, mas os seus rastros continuam nos dias de hoje. Eu vou dizer para vocês, não vou entrar aqui nessa polêmica, eu posso um dia, né, eu gostaria muito de debater com outra pessoa, mas eu percebo muito na área das ciências sociais, é uma discussão sobre essa visão, assim, o corpo, né, o corpo negro, o corpo do desejo, o corpo não sei de quem, o corpo não sei da onde. E para mim, eu dialogo muito com a Carla sobre isso, para mim esse é um rastro estruturalista, porque o estruturalismo nega o sujeito, certo? Nega o sujeito ativo, ok? Então, isso é um rastro, ou seja, para o marxismo, a categoria não é corpo, como a categoria não é espírito. A categoria é indivíduo concreto. E o que é o indivíduo concreto? É o indivíduo que tem corpo e que tem subjetividade. Então, quer dizer, eu penso, tá certo? Essa é a minha concepção. Quando eu vejo alguém falar o corpo isso, o corpo aquilo, eu me lembro do tempo que eu queria ser padre, que era tudo espírito, entendeu? Porque o espírito, porque a alma, porque a carne tem que sofrer. Aí quando eu vejo o corpo, eu digo, onde é que está o sujeito? Não tem sujeito. Né? Então é uma coisa dada. O corpo não tem sujeito, o corpo não tem história. Mas é outra questão, tá certo? Porque vai se emaranhando, vai respondendo essas questões, o pós-modernismo é uma resposta, né? Então, se ele se efetiva, se ele graça na universidade, graça nos movimentos sociais, é porque ele é uma resposta a uma determinada associação, a uma determinada situação e a uma determinada posição de classe. Tá certo? De classe. Porque dentro da percepção... Olha, veja só como é rico. Se eu tenho uma percepção de que as ideias, a gente não vai cair no sociologismo, estão dentro de determinadas respostas sociais, não vou cair aquela visão do stalinismo de ter uma biologia operária. Não é isso. Tá certo? Mas veja, do ponto de vista social, a burguesia quer manter a forma de sociedade porque ela sobrevive disso. Não é uma questão de maldade. Ok? O proletariado, objetivamente, nós trabalhadores assalariados, nos chocamos constantemente por meio de greves, de mobilizações, de lutas, de elaborações culturais, intelectuais, com essa forma de ser da sociedade. A única solução para quem é trabalhador assalariado é superar a propriedade privada dos meios de produção. Agora, um setor social que não é nem burguês, nem é proletário nesse sentido, né, que consegue viver entre os dois. Então, para esse setor, ele, ao mesmo tempo que e isso é verdade, não é maldade, ao mesmo tempo que ele se solidariza com o sofrimento
dos mais oprimidos, dos mais explorados, certo? Esse setor também não quer superar a forma que a sociedade está. Ele quer um lugar dentro da sociedade. Entendeu? Então, ele quer condições de vida para esse setor, que são as chamadas camadas médias, camadas mais intelectualizadas, pequena burguesia no sentido muito amplo. Então, para esse setor, o que é importante? Política pública, certo? É importante mudar a forma como as pessoas veem a natureza, uma série de coisas. Agora, esse setor não toca na questão fundamental, que você tem que superar o capitalismo. Né? Então, esse setor abraça a ideia de um capitalismo negro, abraça a ideia de uma sociedade democrática onde os LGBTs tenham respeito, onde tenham franjas de mercado para eles, entendeu? Então, é uma coisa bem... Veja, eu estou dando uma resposta dentro das coordenadas do marxismo, porque o marxismo sempre está vinculando ideias concretamente com interesses sociais, né? E não ideias no abstrato. Certo? Então, espero ter respondido isso. Mas aí é exatamente como colocar aqui o cara, procura a solução nos limites do capital. Então, veja, o que é que eu estou dizendo? Não estou dizendo que as reivindicações desses diversos setores sociais não são importantíssimas. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é que a opressão sexual, a opressão étnica, a exclusão dos LGBTs e diversos setores, é uma questão estrutural do capitalismo. Ou seja, você não luta com o capitalismo, é só lutando por salário. Você tem que levar essas pautas, entendeu? Agora, se você separa as coisas, é a mesma coisa. Se você acha que só vai superar o capitalismo fazendo greve, não vai. Né? Do mesmo jeito, você não vai só superar o capitalismo tendo políticas públicas para determinados setores. O que não quer dizer que a gente não faça greve e não lute por políticas públicas, né? Mas aí depois a gente pode fazer um outro curso sobre dialética, que a gente vai ver isso. Bem, o que é que o Marx vai enfrentar? Marx e o Engels. Ele vai enfrentar eu utilizo até no meu texto, o David Harvey, nesse livro Para Entender o Capital, certo? Ele vai utilizar... teve um grande teórico marxista herdeiro, né? Vamos dizer assim. O Marx morreu, o Engels foi lá no sótão da casa dele, pegou os textos lá que ele estava tudo lá solto. Tanto do livro 2, do livro 3, do Capital, também do livro 4, que é a teoria da mais-valia, e vários outros textos. Grundrisse, uma opção de texto lá. E vai tentar organizar. Ele morre. Quem vai cuidar dos textos do Engels e depois do Marx vai ser um cara que vai ser o pai do revisionismo moderno, um cara reformista pra caramba, que é o Bernstein, tá certo? Que, inclusive, todo o movimento socialista da época, né, principalmente o alemão, que era o mais forte, se levanta contra ele. Rosa Luxemburgo, Kautsky, né? Kautsky foi também um grande teórico, herdeiro também conheceu o Engels e tudo mais, e depois vai ter uma leitura positivista, evolucionista do marxismo. Mas o Kautsky vai elaborar uma seguinte tese, de que o Marx superou, né, entrou em confronto com a economia política clássica, com a filosofia clássica alemã e com o movimento operário de sua época, suas teorias. Essas três fontes e três partes do marxismo, que vem do Kautsky, o Lenin, né, jovem militante lá na Rússia, vai escrever um texto, as três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, né, que se tornou, né, uma das vias de interpretação do marxismo, tá certo? Que o marxismo seria uma resposta e uma superação desses três blocos. O Chazin, que foi um grande intelectual brasileiro, vai escrever um texto aí, o texto está aqui, foi o pós-fácil desse livro clássico aqui, que é de 1996, do Francisco José Soares Teixeira, que é do Ceará, e que era da Universidade Estadual do Ceará, e hoje está lá na Universidade Regional do Cariri, que é Pensando com Marx, uma leitura crítica comentada do Capital. Muito bom esse livro aqui. Aí o Chazin fez uma nota de um pós-fácil, que é quase a metade do livro, pessoal. Está aqui, ó, o livro do Teixeira.
e o pós-fácil do chazinho. Depois foi publicado pela Boitempo, só esse pós-fácil aqui, né? Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. Aqui ele vai criticar essa visão desses 3 blocos, porque vai dizer que a primeira coisa que o Marx fez foi ter uma perspectiva ontológica. Mas vamos chegar lá, tá certo? Bem, o Marx realmente vai, né, o David Harvey vai falar isso, né, que o Marx vai entrar em contato com 3 grandes tradições intelectuais e políticas, e realmente é isso. Ele entrou em contato com a economia política do século XVII, né? O que era a economia política? Era uma teoria social, política e econômica da sociabilidade burguesa que estava nascendo. Certo? Então, ele vai ler muito sobre isso, né? Vai ler também muito sobre uma outra tradição, que é a tradição da filosofia, principalmente a alemã, né? Vai pegar Kant, vai pegar Hegel, vai pegar Feuerbach, mas vai pegar também vários pensadores, Bacon, Spinoza, muitos, né? E ele também vai dialogar com toda uma tradição militante, né, do chamado socialismo, do chamado comunismo, né? Esses 3 blocos, o David Harvey vai falar uma coisa interessante, né? Ele vai dizer assim: para Marx, um conhecimento novo surge do ato de tomar blocos conceituais radicalmente diferentes, friccioná-los uns contra os outros e fazer arder o fogo revolucionário. Rapaz, genial. Sabe, essa visão aqui é muito importante, tá ok? Por quê? Porque essa visão vai demonstrar a postura que deve ser o pesquisador. Então, o Marx vai dialogar com o saber, com o que foi produzido pelo seu tempo. Né? Então, ele vai ler, ele vai conhecer a economia política clássica, ou seja, o pensamento sobre a sociedade moderna. Ele vai conhecer a filosofia moderna, que vai servir de fundamento a essa visão do mundo novo que surge, certo? Vai pegar o Hegel, o Kant, como eu já falei para você, entre outros, e vai também entrar em contato com as correntes de pensamento que expressam o interesse, o movimento de um novo setor social, que não é burguês, que não é aristocrático, que não está ligado ao latifúndio, que não é camponês, que é um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras despossuídos e despossuídas, que só tinham a sua força de trabalho para vender, certo? E é a partir certo? É a partir dessa perspectiva que ele vai, tá certo? Produzir algo novo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso de um ponto de vista materialista ou ontológico. Ou seja, quando ele vai dialogar com a economia política clássica, ele não quer saber, claro, não quer saber só da coerência interna do pensamento deles. Não quer saber se o pensamento do Adam Smith, do David Ricardo, está de acordo com, vamos dizer assim, com uma ideia abstrata, com um conceito de justiça, com um conceito de bem comum. Ele vai pegar essas ideias e vai comparar se elas correspondem como expressão do movimento da realidade. Então, quando ele vai analisar um Hegel ou um Kant, ou vai dialogar com os filósofos, ele vai perguntar o seguinte: em que essas teses, em que essa orientação, certo, vai corresponder à realidade do mundo. Do mesmo jeito, quando ele vai dialogar, vai se confrontar com as tendências do movimento operário, ele vai, não é porque ele não quer a tendência que é mais coerente. Qual é a tendência que é mais popular? Qual é a tendência que está mais vinculada à ideia de justiça, de racionalidade do mundo? Não. Ele vai dizer se essas ideias desses movimentos expressam realmente uma realidade. Por isso que ele vai dizer, na ideologia alemã, junto com Engels, que o comunismo é um movimento de transformação da realidade. Né? Não é um conjunto de assertivas, de categorias fixas. Né? Então, veja, uma outra questão muito importante. Né? Então, nós já vimos que o marxismo surge vinculado ao setor social, que o marxismo é uma superação, surge como um movimento de superação, né? E que o marxismo é essencialmente materialista no sentido que o que importa para ele é se
qualquer conjunto de teses, de programa político, de concepção filosófica, tem correspondência com o movimento da realidade. Olha aí, 3 coisas. 3 nortes, 3 orientações. Isso é importantíssimo. Vou dar um exemplo, quando a gente vai falar o que é o stalinismo, lá no futuro, né, que não vamos discutir aqui. Mas o stalinismo representa um movimento social de regressão de um processo revolucionário que foi a Revolução Russa. E vai elaborar um conjunto de elementos, um conjunto de táticas, um conjunto de concepções que vai corresponder a um setor social, no caso, a burocracia que surge da União Soviética, que tem interesses que são interesses diferenciados tanto do movimento operário russo como do movimento operário mundial. Isso é importante. Então, quando a gente vai interpretar, por exemplo, eu vou ler sobre o Alto Sé. Então, se eu for ler com o Alto Sé, o que representa o Alto Sé? Por que o Alto Sé foi tão divulgado, né? Depois caiu muito em desuso, depois da década de 70, 80, ele foi pós-ostracismo, né? São poucos núcleos de autossérias no mundo. Aqui no Brasil tem um núcleo reduzidíssimo, certo? Mas por quê? Porque ele correspondeu a uma visão que o marxismo era ciência, não era ideologia, não era contaminado, né? E outras coisas mais, tá certo? Então, isso é importante, né? Então, veja, então o marxismo vai se... Então, veja, o marxismo, o movimento do Marx e Engels é muito interessante. Eles vão se desenvolver, se vocês perceberem as obras deles, né? Deixa eu ver aqui, né? Eu acho que eu selecionei aqui, vamos ver aqui. Só um instante. A primeira obra uma das primeiras obras do Marx foi uma crítica contundente, né, ao Hegel. Deixa eu ver aqui. Que é os chamados manuscritos de Krauss-Marx, certo? Que é a chamada primeira crítica do Hegel, ao Hegel. Né? Tem uma tese dele, né? Diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e de Epicuro, certo? Depois a gente pode fazer uma discussão. Já tem uma... Ele parte de posições, vamos dizer assim, democráticas, né? Vinculadas aos movimentos que lutam pela República, na Alemanha, certo? Mas tá aqui. Crítica da filosofia do direito de Hegel. 1843, né? Que muitos dizem que é o atestado de nascimento de uma filosofia em estado de nascimento, né? Como alguns falam. Tá certo? Onde ele vai criticar o Hegel numa perspectiva materialista, né? Ontológica materialista, né? Onde ele vai dizer que o equívoco do Hegel é querer encaixar os fatos da realidade em um padrão fora da realidade. Isso é até uma questão metodológica essencial. Certo? Então ele vai dizer, nós temos que deixar a coisa falar, nesse sentido, né? Ou seja, eu tenho que expressar o movimento da realidade. Qual é o equívoco do Hegel, né? Então o Hegel diz, a realidade é movimento. A realidade é transformação. A realidade vai de quantidade, de qualidade, é uma totalidade, tem contradições, é histórica, mas essa historicidade é determinada por algo que está fora da realidade. No caso, a ideia. Então, a realidade expressa, né, o movimento da ideia, que está fora da realidade. Um instante aqui, que eu vou... Senão cai tudo. Vou ligar aqui, tá bom? Então, veja, é a partir dessa postura, por isso que o Chazzy fala uma coisa corretíssima, é a partir dessa postura materialista que ele vai fazer a crítica ontológica de todos os outros desses blocos de pensamento que eu estava falando. Né? Então, ele primeiro diz, ó, não é isso do Rio, nega, né? Não é isso. Depois, ele vai com o Engels, certo? Depois, aqui mesmo, ele vai elogiar vai elogiar o Proudhon, vai elogiar o Bach, né? Porque ele vai fazer essa primeira crítica baseada neles. Aí ele vai produzir manuscritos econômicos filosóficos. E aí ele aqui elogia, inclusive, o Hegel. Certo? Depois dessa crítica, né? Aí
ele vai fazer uma crítica aos chamados jovens hegelianos, certo? Que é na chamada A Sagrada Família, tá certo? Que eu vi por aqui, mas não estou vendo mais. Quando eu for procurar outro livro, eu vou encontrar a Sagrada Família. Mas na Sagrada Família, ele vai também negar a leitura que os jovens hegelianos fazem do Hegel, que é uma leitura que ele vai chamar de especulativa. Por quê? Porque ele quer encaixar a realidade em suas categorias. Então, veja, ele nega, e depois ele vai negar o Proudhon, lá em 1847, né? Mas antes disso, ele vai elaborar com o Engels, né? O Engels encontrou esse livro depois lá no sótão, ao clássico, que é a ideologia alemã. Ou seja, a partir do momento que ele nega, e vai negando e vai afirmando, ele vai dizer, bom, se o Hegel está errado, se as outras posturas estão erradas, o que está certo então? Então ele vai elaborar, né? Isso aqui é uma primeira elaboração que se denomina de materialismo histórico, né? De compreensão da realidade social. Né? Então, ou seja, de onde é que ele nasceu, de onde é que nasceu isso? Da fricção que ele fez dessas tradições. Movimento operário, socialismo utópico, correntes comunistas, correntes socialistas, economia política clássica, e as outras correntes também vinculadas à economia política clássica, certo? E também as ideias do pensamento filosófico alemão, mas também do pensamento filosófico francês, inglês, aí vai elaborar isso. Então, veja, o marxismo, o que é que eu estou dizendo para vocês? Essas coordenadas vão surgindo do movimento, vão surgindo do confronto com a realidade. Ou seja, o Marx, isso eu quero dizer para vocês, eu acho que isso é a coisa. O Marx não está sentado no seu gabinete com Engels, aí de repente ele diz assim, rapaz, eu descobri uma visão genial. Descobri uma ontologia aqui na minha cabeça, e a partir dessa ontologia, de 1943, vai me guiar para eu ter a concepção, a compreensão de tudo que vai ser a realidade até o dia da minha morte. Não existe isso. Tá certo? Não existe isso. O Marx vai se construindo, vai se formando, vai elaborando sua concepção de mundo, vai dando fundamento aos interesses históricos desse setor social que ele representa, que é o proletariado, por meio de compreensão da realidade, do movimento dessa classe, do movimento da realidade. E aí ele vai elaborando a partir desses pressupostos que eu estou dizendo para vocês. Então, a realidade é uma totalidade, porque a realidade é uma totalidade. A realidade é dialética, porque a realidade é dialética. A realidade é conflituosa, existe luta de classe, porque mesmo que eu diga que não existe, a luta de classe existe. Das diversas formas possíveis. Né? Porque geralmente também tem isso, né? A gente que acha que para o Marx, luta de classes é só operário, né? E burguês e conflito. Né? Não, isso que está acontecendo nos Estados Unidos é expressão clara de luta de classes. Né? A luta das mulheres, para o Marx e para o Engels, é uma luta de classe. Né? A luta dos LGBTs contra o Estado burguês é luta de classe. Certo? Nessa visão mais ampla do que é o marxismo. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma consideração? Hein, gente? É o tempo que eu procuro mais aqui. Tem? Alguma coisa? Posso continuar? Ou não? Certo? Bem, então é isso, certo? Então o Marx vai desenvolvendo, vai elaborando isso, né? Eu passei esse livro para vocês e o outro texto meu que eu escrevi para vocês se aprofundarem mais, né? Nesse livro aqui ele vai dizer o que é que ele superou nessas concepções de mundos anteriores, tá bom? Mas o interessante é que vai emergir algumas características essenciais, né? Então, o Marx, o pensamento dele, o pensamento do Marx, do Engels, né? É um pensamento imanente. Até porque é um pensamento imanente. Que ele parte da realidade que está aí, que existe.
tá certo? O pensamento do Marx é anti-especulativo e é anti-transcendente. Tanto uma transcendência religiosa, como uma transcendência metafísica, como uma tendência idealista. Quer dizer, a história não é movida por valores, a história não é movida por forças extra-históricas, por forças extramundo. Então, o Marx procura, e o Engels, né, e toda essa tradição, explicar o mundo e, fundamentalmente, explicar o mundo social e seus conflitos a partir da própria realidade desse mundo social e dos seus conflitos e contradições. Essa é a grande lição do pensamento do Marx. Né? Uma lição que hoje a gente ainda não saiu. Não saiu. Né? Mesmo na academia, você vê isso. As pessoas querem se guiar por ideias de justiça, por coisas abstratas assim. Não quer dizer que o Marx, não quer dizer que quem é marxista não se guia por isso, né? Mas a justiça existe. Existe justiça no Brasil? Não sei. Para a burguesia existe. Fred. Certo? Pois não? A Carmen Laene tá pedindo para você falar sobre a Prússia no momento em que eles começaram a escrever. O Marx. Né? Tudo bem. Gente, a Alemanha não era a Alemanha na época do Marx, tá certo? A unificação alemã vai surgir lá na década de 870, por aí, 71, tá certo? A Prússia, o que existia era a Prússia, assim, estados organizados. Você tinha a Prússia e você tinha o Império Austro-Húngaro, do outro lado, que disputava uma série, né, uma imensidão de principados, ducados, tá certo? Que existiam na época, mas que tinham uma identidade porque eram alemães. Tinha uma cultura alemã, certo? E tinha a língua alemã, as tradições, certo? Veja, a Inglaterra faz a Revolução Burguesa, a França faz a Revolução Burguesa, né? Mas a Alemanha não faz. Porque a Alemanha nem unificada está, nem a Alemanha, nem a Itália. Né? Vejam bem, são as duas potências europeias que depois vão dar origem ao fascismo. Fascismo ao nazismo. Olha que coisa interessante, né? Porque a forma como a burguesia toma o poder na Alemanha e a forma como a burguesia conquista o poder na Itália cria condições para depois a efervescência do nazifascismo. Aí é tema para outra, né? Então, veja, uma das reivindicações é a unidade alemã. Quem vai fazer a unidade alemã? Veja, Napoleão consegue invadir até a Renânia, que era onde o Marx, né, nasceu, e onde tinha não só uma incipiente industrialização, mas o que imperava na Renânia era o Código Civil francês, que dava igualdade a todos e tudo mais, né? Mas aí a França é derrotada, né? E cria um impasse ali naquela região, porque a burguesia consegue ter uma série de aspirações, mas logo, por exemplo concreto, né? O pai do Marx era advogado, mas não podia exercer o cargo porque os cargos públicos eram vetados, né? Tinha um veto, não poderia ser ocupados por judeus. Então ele teve que fingir que era cristão, certo? Para ser advogado, entre outras coisas. E há uma tendência, uma luta democrática na Alemanha, que é uma luta democrática da setores da burguesia e setores das camadas médias, né? Intelectuais, pequenos empresários, médios camponeses, de tentar, né, 1848, 1849, tentar levar a unificação alemã de baixo para cima. Foi derrotado, tá certo? Então a Alemanha só vai ser unificada lá em 1870, 1856 por aí, 1864, aliás, quando a Prússia derrota os austríacos, né? Aí consegue unificar o conjunto desses reinados, desses ducados. Então, veja, do fracasso da Revolução Alemã de 1848, ou seja, 48, 49, da incapacidade da burguesia alemã conseguir dirigir as massas do campo e a pequena burguesia para se confrontar com a Prússia latifundiária,
e feudal, faz com que a unificação alemã tenha toda a distorção que teve. Certo? Por isso, o Marx sempre foi uma tradição, né? Ele começou como democrata, como republicano, né? Mas era essa a situação. E ele vai até dizer em um dos seus textos que essa incapacidade material, né? Porque a burguesia era incipiente, as relações de capitalismo eram incipientes na Alemanha como um todo, mas vai fazer com que essa incapacidade econômica, né, gere uma capacidade maior de produzir um pensamento superior, que seria a filosofia clássica alemã. Certo? Então é nesse sentido, né? Marx, o Marx, inclusive, se vocês lerem no Manifesto do Partido Comunista, esse eu acho que eu encontro aqui porque eu vi. Encontrei a Sagrada Família. Vamos ver aqui o manifesto. Manifesto do Partido Comunista. Olha o que é que o Marx vai dizer aqui, ó. Logo no final, né? A posição dos comunistas da Alemanha. Diante da revolução que estava vindo, né? O manifesto é de fevereiro, né? De 47, a revolução vem logo ali, né? 48, né? Fevereiro de 48. Ele vai dizer assim: na Alemanha, o Partido Comunista luta junto com a burguesia todas as vezes que esta age revolucionariamente contra a monarquia absoluta, a propriedade rural feudal e a pequena burguesia. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui ele ainda tinha ilusão, olha, mas veja só, olha a ilusão do Marx. Se alia com a burguesia quando ela luta revolucionariamente, ou seja, ele não tinha certeza que a burguesia ia lutar revolucionariamente. Mas quando lutasse, ou seja, como fez a burguesia francesa, ou como fez a burguesia norte-americana, então os comunistas estariam na mesma frente com a burguesia. Isso aqui é até um critério para a realidade. O pessoal fica falando de frente ampla, né? Vamos fazer frente ampla com o PSDB, vamos fazer frente ampla com o MDB, vamos fazer frente ampla com o Ciro Gomes, né? Aí você, pô, quando é que o Ciro Gomes agiu revolucionariamente? Eu sou do Ceará. Gente, eu nunca vi isso na minha vida aqui no Ceará, não, tá certo? Mas é isso. Mas eu estou dizendo para vocês verem como era, né? Como é uma coisa, como Marx tinha nesse bom sentido da palavra, né? Empirismo, né? Um realismo concreto, né? Que o Lenin vai ter, né? Que os grandes líderes, né? Como a Rosa Luxemburgo e outros, o Gramsci, tinham, né? Essa sensibilidade, né? Você vê, quando ele diz que o critério da verdade é a prática, ele está dizendo isso, né? Tá certo? Espero ter respondido aí, Carmen, né? Então, veja, isso é importante porque o pensamento do Marx, toda essa elaboração, toda essa visão de totalidade social, compreensão do que é a sociedade, estava vinculado no Marx, uma quarta característica do pensamento das coordenadas do Marx. Todo o pensamento do marxismo, além de ser vinculado, ser uma superação, ser vinculado aos interesses dos trabalhadores, né? Tem toda essa capacidade, o marxismo está vinculado à transformação efetiva da sociedade. Então, o marxismo se insere nas chamadas, o pessoal da filosofia, né, tem isso, né, as chamadas filosofias da ação. Então, é impossível no pensamento do Marx você não ter um conjunto de prerrogativas vinculado à orientação de transformar a sociedade. Né, um dos grandes desastres, né, o marxismo chegou à universidade. Né, chegou por causa do movimento social efetivo. A União Soviética ganhou a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Houve uma ascensão de movimentos populares no mundo inteiro, né? Houve expropriação da burguesia em vários países, e o marxismo foi adentrando na universidade. Sendo que quando o marxismo adentra na universidade, paga um preço muito alto, porque o marxismo é um conjunto de coordenadas que pensa a sociedade, que pensa a cultura, que pensa a economia, mas como uma totalidade. Mas quando entra na universidade, ele se subdivide nos departamentos. Aí você vai criar uma teoria marxista do Estado, uma teoria marxista, uma sociologia marxista, uma linguística marxista. Claro que tem esses momentos, mas tudo separadozinho. Né? Então, quando você separa, é como se você desvinculasse tudo isso do Marx, que é importante, que nasce, né, das reflexões do Marx, na origem, na coluna vertebral, está vinculado à transformação da sociedade. Então você começa a se desencarnar, né? Então o marxismo não tem carne, é só espírito. Né?
E é por isso que você vê. Não quer dizer que não tenha contribuição. Nós tivemos grandes filósofos, ainda temos hoje, que fazem grandes aprofundamentos, mas você quebrou em muitos momentos esses vínculos. Né? A pessoa faz um grande trabalho, aprofunda. Né? Hoje nós temos uma cultura hermenêutica no marxismo surgindo. Né? Isso aqui em alemão, e aí? É superação em alemão como é? E é estreamento, é alienação, é não sei o que mais lá. O que é que vai ser? Muito importante. Agora, o que vai decidir é a tomada dos meios de produção e a construção da economia planejada. Isso daí é importante, essa discussão, tá certo? Mas não é isso que vai decidir se a gente vai fazer greve, se a gente vai se confrontar, se a gente vai derrubar o Bolsonaro. Isso aí, essa discussão vai continuar nas universidades depois da tomada do poder pelos trabalhadores. Né? Agora, tem gente que acha que só pode tomar o poder, só pode ter uma posição numa greve, numa luta, numa conjuntura, se o cara resolver. Né? Ainda diz assim: você não é marxista porque você não traduziu certo isso aqui. Aí, mesmo, isso aí não. Isso por Marx, por Engels, para a tradição marxista, vou dizer para vocês, aí não vale nada. Né? Por isso que eu oriento vocês: leiam os clássicos, leiam as biografias do Marx, do Gramsci, do Lenin, da Rosa Luxemburgo, do Trotsky, né? E dos grandes intelectuais, né? Aqui no Brasil tem o Nelson Werneck Sodré, tem o Caio Prado Júnior, tem o Gorender, tem o Ottaviani. Aí você vê que os caras elaboravam, os caras estavam lutando contra a ditadura, estavam apoiando a reforma agrária, entendeu? Os caras não falam muito mal do Nelson Werneck Sodré, que ele era stalinista, etapista. O cara estava lá travando a luta interna dentro das Forças Armadas, defendendo as forças nacionalistas, produzindo, escrevendo, se posicionando sobre questões em relação à universidade, em relação à cultura, né? Aí você vê essa questão, né? O Sartre não era marxista, mas do intelectual engajado, né? Que é da tradição marxista, né? Então, não quer dizer, não estou dizendo para vocês aqui que a gente ser marxista é pegar de árvore na mão, tá lutando, se filiar, não sei o que, não. Estou dizendo que o pensamento marxista nós não entendemos sem essa vinculação mais ampla. Né? E se a gente tem um grande teórico, o cara só quer estudar a tradução do alemão, estuda, não tem problema nenhum. Não tem problema, é ótimo. Também eu não sou desses obreiristas aí, né? Se o cara está estudando, está na universidade, é academicista, isso é coisa de picaretagem do movimento social, tá certo? Porque não quer que as pessoas estudem, não quer democratizar o conhecimento, quer aprofundar a ciência, e isso dá muito errado. Né? O Lenin leu Hegel, releu a lógica de Hegel em plena Primeira Guerra Mundial. O Trotsky escreveu Literatura e Revolução no Trem Blindado. Né? O Marx, o Engels escreveram as suas principais obras no fragor da luta de classe. Né? Então não é desculpa, né? Só estou dizendo o que significa o marxismo nesse sentido mais amplo. Então, o marxismo, se disser assim, qual foi o objeto de estudo do Marx? A sociedade burguesa. Se a gente pegar 43, né? Primeira crítica do Hegel, até o dia da morte dele, 1883, o objeto de estudo dele foi a sociabilidade burguesa. E nesse caso, a sociabilidade burguesa, ele vai estudar o quê? Os fundamentos sociais da sociedade burguesa. E os fundamentos sociais da sociedade burguesa estavam dados pela economia política. Daí ele sempre tem essa palavra, crítica à economia política. Né? E ele disse, eu estou escrevendo o Capital, está lá no prefácio e tudo mais, ele está dizendo, para os trabalhadores. Né? Para entender, para compreender a realidade como é, a partir dessa realidade tem intervenção. Então, o Marx e o Engels, né, eu não consigo separar os dois, claro, são duas pessoas, tem um livro aqui, onde é? Eu coloquei aqui, certo? Está aqui, rumo à estação Finlândia. Onde é que você está? Está aqui. Conselho a vocês, Uma Estação Finlândia, do Edmundo Wilson, tá certo? Clássico. E ele é um jornalista, e ele vai escrever e vai falar de todo o desenvolvimento do movimento operário. E vai falar do Marx e do Engels, vai dizer da personalidade de um, que era diferente da outra, da facilidade que um tinha para fazer isso, que o outro tinha que fazer aquilo. E eram dois gigantes. Né? O Engels sempre disse que ele era um segundo violino, mas para quem entende de música clássica, diz que não existe uma orquestra sem segundo violino.
né? Também não anda. Mas deu grandes contribuições, era com quem o Marx dialogava, certo? Então dá para arrancar, separar. Certo? Aí no futuro, né? Aí que o Douglas está dizendo aqui, o Douglas Oliveira, Engels diz, sempre ouvi Marx dizer que foi pelo estudo da lei sobre o furto das madeiras e da situação dos camponeses da Mosela que ele foi levado a passar da política pura para o estudo das questões econômicas. Lenin escreve que aqui se vê Marx passar do idealismo para o materialismo e do democratismo revolucionário para o comunismo. Professor, esse é o marco dessa transformação de Marx? Exatamente. Ou seja, quando Marx vincula interesses sociais com interesses políticos, tá certo? E com uma determinada compreensão da realidade. Veja, o marxismo não é neutro, mas ele procura ser objetivo. É isso que eu falo, por exemplo, para meus orientandos. Você não vai estudar a realidade social, a ciência social, o sujeito e o objeto de estudo é o ser humano, com suas contradições, sua história e tudo. Então você não vai estudar se você não é neutro. Agora, você tem que ser objetivo. O que é ser objetivo? É você reproduzir as coisas como são. Entendeu? É isso. Então, quer dizer, eu estou estudando a classe operária. Rapaz, esse negócio aqui, né? Rapaz, o cara é egoísta, o cara está fazendo isso. Não, só porque é operário não pode fazer isso, né? Entendeu? Você tem que dizer as coisas como é que são. Né? Então, essa é o vínculo, né? É uma coisa que eu acho que nós não devemos perder. Né? Então, o marxismo tem esse vínculo. Né? Então, todo esse conjunto de textos e de reflexões do Marx e do Engels, a gente pode falar que é o Marx, é um bloco de reflexões marxianos, né? Vamos dizer, marxianos e engesianos, tá bom? A partir deles, você tem toda uma outra reflexão que a gente pode dizer que é marxista, né? Que é um Kautsky, que vai fazer uma leitura positivista, né? Que é uma Rosa Luxemburgo, que é um Lenin, que é um Gramsci, que é um Lukács, que é um Trotsky. Né? Aí você tem as tradições da escola de Frankfurt. Aí você tem as diversas leituras vinculadas a tendências históricas, você tem o comunismo de esquerda. Né? Aí você vai, né? E isso é só dentro do marxismo. Você ainda tem um movimento operário que é mais amplo, que você tem várias correntes anarquistas, né, reformistas e tudo mais, que vão elaborar também sínteses, né, e também contribuições, porque também não é patrimônio da gente que é marxista conhecer a realidade, certo? E aí, por isso que eu digo assim, não dá para a gente, na academia tem isso, né, você é lukáciano, você é gramsciano, você é, então, pô, com a minha definição hoje, eu tento ser marxista, tá certo? Tento ser marxista, certo? Gosto muito do Lenin, respeito o Trotsky, respeito a Rosa Luxemburgo, leio, respeito o Gramsci, respeito o Lukács, com todas as concepções que... Entendeu? O que é, cara? Gente, eu digo assim, por isso que eu digo assim, aconselho vocês, leiam a história do movimento operário. A história do movimento operário não é o que tem entre as quatro paredes da universidade. Certo? Porque quando você está na trincheira, tomando poder... Aí você tem bolchevique, menchevique de esquerda, você tem anarquista, acha que a gente tem uma concepção e tem outra, né? Entendeu? Vai ter gramsciano. Então, o que você tem que discutir? Se você tem uma determinada afeição por uma coisa, outra, você não pode, eu vou dizer para vocês, sinceramente. Então, eu disse para vocês, você tem o marxismo, né, que é marxiano, você tem todo esse conjunto de tradições, agora eu vou dizer para vocês, você quer ver um bom texto sobre ação, espontaneidade de massas? Vá ler a Rosa Luxemburgo. Você quer compreender questões do emaranhado, questões culturais, né? Questões relacionadas com a formação da intelectualidade e tudo? Vá ler o Gramsci. Você quer compreender a degeneração do Estado russo, a caracterização do como é que aconteceu, a luta de classe, a disputa pela direção da Internacional Comunista? Valeu o Trotsky, né? Aí você quer compreender uma visão filosófica mais ampla do marxismo, quer compreender totalidade, quer compreender historicidade, valeu o Lukács e outros, né? E aí você vai conformando, eu acho, o meu critério que é o mesmo critério, tento ter o mesmo critério que o Marx tinha. Ver a realidade, comparar o que a pessoa diz, o que aquela formulação fala, com a própria realidade.
Né? Por que eu não sou stalinista? Porque tudo que o Stalin escreveu e a tradição stalinista escreveu não corresponde à realidade. O socialismo só faz é uma falácia. As teses dele sobre partido é outra falácia que não corresponde nem ao que o Lenin disse. A visão dele de que o Estado se torna mais forte, tem que não sei o que tinha lá na União Soviética para combater as correntes do movimento social na União Soviética, é contra as teses do Marx, é contra as teses do Engels. Ele não constrói socialismo, uma nova sociedade, sem liberdade, sem debate, sem nada. Certo? Entre outras coisas. Né? Então é isso. Aí você, por exemplo, economia política, gente, marxismo é ciência. Então o que é que a gente tem? É uma crise cíclica permanente, como alguns dizem? É uma crise estrutural do capital? Né? É uma crise, alguns dizem, né? É uma crise, é uma onda longa? Não é uma onda longa? Certo? Então como é que você vai resolver isso? Né? Eu só acho, gente, que não é um artigo de fé. Então, eu entrei aqui, eu só leio o fulano de tal, não, eu só leio o Mesaros. Não, só leio o David Harvey. Não, só leio isso, só leio os regulacionistas. Aí, meu amigo, não vai. Né? Então, é muito, mas é muito... Se você for adentrar na questão da educação, que eu estudo, tem N concepções. Nas questões econômicas da crise, tem N concepções. Certo? E aí, para a América Latina, vale a teoria da dependência? Certo? Tem um companheiro lá que é um... Não é o Pablo Henrique, não, é o outro. O Pablo Henrique faleceu. É outro grande intelectual argentino e marxista que critica a teoria da dependência. Outros têm uma perspectiva da teoria da dependência. Estava falando com o Fábio Sobral, que é um grande teórico aqui, grande economista marxista aqui do Ceará, e já tem uma perspectiva diferente da teoria da dependência. E aí, vai. Eu peguei um marxista agora indiano, que tem uma leitura também diferente da crise. Peguei um marxista espanhol que eu estou lendo ali, que tem um livro que é um calhamaço, que vai desde da origem do capitalismo até a crise atual, que tem uma outra leitura também. Então, é isso. Certo? Então, é isso que o marxismo... Qual vai ser o teste? A história, a vida. Certo? Agora a gente não pode mandar o cara para o campo para ser fuzilado porque ele discorda da gente. Ou excluir uma coisa na academia. Diga. Juliana fez uma pergunta. Quais as contribuições do marxismo para a educação? Imensas. O Marx, veja, vamos dizer uma coisa, a gente não pode tirar Estado por si. No Marx tem a teoria da educação? Não sei. O Marx tem a teoria da arte? Também não sei. Agora, a partir do Marx, nós podemos pensar a arte? Eu acho que pode. A partir do Marx, a gente pode pensar a educação? Eu acho que pode. Certo? Entenderam? Porque se eu disser que está tudo lá no Marx, aí, gente, é melhor, né? É mais fácil ler a Bíblia do que ler o Marx, né? Tá lá bem bonitinha. Entendeu? Então, veja, ele deu muitas contribuições. Qual é a contribuição que o Marx dá primeiro? O Marx tem uma concepção de ser humano. Que o ser humano emerge superando-se por sua atividade produtiva de transformar o mundo. Né? E nesse processo, você quer ver as contribuições de Marx para a educação? Leia a ideologia alemã, a primeira parte, que tem uma concepção do ser humano e de sociabilidade. E a educação está vinculada à reprodução social. Ou seja, é um elemento da reprodução social, porque ninguém nasce ser humano. Nós nascemos potencialmente humanos. O que é que vai nos tornar ser humanos? A convivência social, a vida social, por um processo reprodutivo. Certo? Então você pode dizer, uma cobra vai virar uma cobra mesmo, vai virar uma cobra grande. Por quê? Porque naturalmente ela vai se desenvolver, porque já tem os instintos embutidos, mas o ser humano não. Então ele tem grandes contribuições para a gente, a partir dele, refletir a natureza específica do que é educação. Um ponto. Segundo ponto, para compreender a educação em um mundo que é capitalista. Segundo ponto, né? Ou seja, por que a educação é desse jeito na sociedade capitalista? E terceiro ponto, a partir do Marx, a gente pode elaborar elementos para não só
criticar a educação capitalista, como para superá-la, e nesse movimento de superação, elencar elementos dessa superação. Certo? Então, veja, a educação é vinculada ao mercado. Por quê? Porque o mercado é central para o capitalismo. Uma sociedade que quer superar o capitalismo tem que superar o mercado. Logo, uma educação não deve ser uma educação para o mercado. Não é? Entre outras coisas. Certo? O Marx vai refletir sobre essas questões, ele vai dar orientações aos delegados sobre questão de educação, tem textos esparsos sobre isso. Então, o Marx, assim, gente, assim como, por exemplo, nós travamos uma luta constante, cotidiana, vamos dizer assim, a classe trabalhadora assalariada, que é muito ampla, muito diversa, mas constantemente pela sobrevivência. E nessa luta constante pela sobrevivência, tem germes de superação, germes de algo que vai além do capitalismo, do mesmo jeito nós devemos ter em relação à educação, que é uma grande disputa que existe hoje. Eu vou dizer para vocês, eu sou vinculado a uma tendência educativa, que é a tendência da pedagogia histórico-crítica, que foi fundada por Demerval Saviani. Eu acho muito importante isso. Fred, desculpe interromper. Só avisando, viu, que faltam 3 minutos para as 9 horas, para você ir... Tudo bem. É isso. Né? Então, veja, o marxismo tem alguns pilares. Né? Então, o marxismo... quais são os pilares básicos do marxismo? É a dialética, certo? A dialética marxista. Ou seja, o que é que está por detrás da dialética? A ideia do movimento, que a realidade é movimento, que a realidade é histórica. A ideia de que a realidade é contraditória. E a ideia que a realidade é uma totalidade hierárquica. Não hierárquica, tipo São Tomás de Aquino, tipo Aristóteles, né? Mas que você tem elementos que são essenciais e elementos que são acessórios. Tem forma, tem conteúdo, tem algo que é universal, algo que é particular, algo que é singular, certo? Então, quer dizer, uma totalidade concreta. Então, por isso que um dos grandes ataques ao pensamento do marxismo é o ataque à dialética. O Bernstein, o primeiro ataque que o Bernstein fez ao Marx, ao marxismo, né? E o Marx, eu considero o cara, olha só, vocês têm que ler, tem um livro aí, qualquer coisa, vocês podem pedir, envio para vocês o livro do Bernstein, que foi traduzido como Socialismo Evolucionista, uma coisa assim. O cara é melhor do que esse reformista de hoje em dia, entendeu? Porque o cara, o que é que ele tá vendo? Ele tá vendo o movimento operário eleger pra caramba deputado, ele tá vendo a Alemanha se expandir pelo colonialismo e diminuir a tensão de classes, ou seja, a partir do momento que ele começa a explorar os povos coloniais, ele melhora as condições de vida dos trabalhadores alemães. Aí o cara vai dizer o seguinte, pô, se a gente colocar uma reta nisso, ele vai. Você tinha 20 deputados, 40, 60, 80, 200, você vê que tem as leis trabalhistas, direito, de sindicato, ele vê o partido com 40 jornais, revistas, centros culturais, cooperativas. Aí, o que é que ele faz? Ele diz, então a tendência é essa. Sendo que tinha gente muito mais inteligente do que ele, que era a Rosa Luxemburgo e o próprio Kautsky. Né? Aí ele diz, pô, o que é que atrapalha? Atrapalha, pô, por que o Marx vem falar de contradição? De que o presente tende a se dissolver. Entendeu? Que é, certo? Isso. A segunda coisa, a teoria do valor-trabalho, né? Que é outra pedra de toque do marxismo. A gente sabe que os seres humanos fazem a história. E no capitalismo, o fundamento do capitalismo é a exploração do trabalho do ser humano pelo ser humano, pela extração de mais-valia. Né? Que a mais-valia é o trabalho não pago, não remunerado. É outra história. Também outro grande ataque. Os liberais, os Mises e outros aí tentam metralhar nessa tese do valor-trabalho. Né? E a terceira coisa que o Marx vai dizer que é a teoria da revolução socialista. Ou seja, tudo isso vai se acumular para a gente ter que superar o capital. Se a gente não supera o capital, gente, é isso que está acontecendo no Brasil. Essa nova normalidade é a normalidade do capitalismo. Né? Então, o que é 110 mil, 120 mil, 120 mil pessoas mortas? O importante é acabar. É isso, gente. É o processo de circulação do capital. O capital é produzido,
capital tem que circular, o capital tem que ser distribuído, voltar para a produção, fazer isso, e o resto? Morreu. Certo? Então, veja, são esses 3 pilares do pensamento marxista que a gente pode ver que o conjunto, vamos dizer assim, 80% dos pensadores marxistas, dos movimentos socialistas, giram em torno desse centro de gravitação. Certo? Pode ser reformista, pode ser que a revolução pode criar pelo voto, mas essa crítica contundente ao capitalismo, certo? Essa visão da realidade como uma coisa ampla, múltipla, inesgotável, de movimento incessante, e você tem que elaborar categorias para compreender essa realidade, certo? E a luta, né, constante, né, pelos movimentos sociais, pelo movimento popular, pelo movimento sindical, de melhoria de... Tudo isso é arrancado pela luta, gente. Historicamente, só vocês lerem isso. Vocês viram, foi só esse negócio desse governo aí assumir essa ofensiva brutal sobre a gente. Né? E está voltando ao Brasil da década de 20, de questão social é questão de polícia, né? E aí vai. Certo? Então, quero dizer para vocês, a gente pode aprofundar mais isso, né? Mas nós podemos fazer outros cursos mais aprofundados sobre temáticas específicas, mas eu queria passar para vocês esse quadro, essas categorias centrais, né? Que o marxismo está associado a um conjunto de coordenadas, que o marxismo tem as ideias do Marx e do Engels, tem uma tradição marxista, certo? E essa tradição marxista influencia outras tradições, né? O pensamento é muito rico, tem muitas contribuições, diversos autores, né? Você não deve se furtar a ficar numa linha só, vocês podem dizer, eu gosto mais desse ou daquele, mas vocês não devem se furtar a ler os outros, tá ok? Isso, né? Eu acho uma grande dificuldade que tem é compreender a dialética, pensar dialeticamente, compreender as categorias dialeticamente, né? Compreender o funcionamento do capitalismo. Digo para vocês, eu digo para vocês, leiam o manifesto, vocês querem uma leitura introdutória, leia a primeira parte da ideologia alemã, leia e releia, muito importante, porque tem a primeira síntese do Marx e do Engels do materialismo histórico. Depois leia o manifesto do Partido Comunista, que é a intervenção deles na realidade, a primeira grande intervenção que eles fizeram, nesse sentido, né, baseado no materialismo histórico, e procure estudar o Capital, né, a compreender essas coisas, certo? Compreender a realidade, porque a gente vai começando a ver por que esse negócio aí está desse jeito. Por que as tendências, né, são cada vez mais destrutivas. E é isso para respeitar o tempo, ok?